Depois de uma longa temporada de espera, eis que a Netflix nos presenteia com a quarta temporada de Stranger Things. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Aro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos falar de Stranger Things, essa série que todo mundo ama, que é um hype danado, né? Aliás, bota hype nisso, né? Porque quando estreou agora a quarta temporada, o povo já ficou oriçado, ficou louco, todo mundo desesperado. Era só o que se falava nas redes sociais. E depois de um longo período de espera, porque a última temporada foi em 2019, antes da pandemia, a Netflix, que é mestre, né, gente, em deixar a gente esperando. Mas só que dessa vez ela deixou a gente esperando muito. A gente pensou, meu Deus, será que vai sair essa quarta temporada? Saiu a quarta temporada. Aí a pergunta que ficou foi, será que valeu a pena esperar tanto tempo? Vamos falar sobre isso, vamos comentar, vamos ver se realmente valeu esperar esses longos meses, esses anos, para uma quarta temporada, que afinal de contas foi dividida em 2 tomos. Tivemos a primeira parte, que estreou agora este mês, estreou ontem, terminei de assistir na madrugada, né? Assisti assim, na pauleira. 7 episódios, aliás, 7 episódios imensos, mais de 1 hora de duração cada um, haja criatividade, né? E teremos 2 episódios em julho, em homenagem ao meu aniversário. Eles deixaram os 2 últimos episódios da temporada 4 para julho. Pois muito que bem, essa temporada começa com aquela sequência que a Netflix já tinha divulgado de 8 minutos mais ou menos, a gente voltando no tempo, lá no iniciozinho em Hawkins, naquele Hawkins, no laboratório. O cientista conhecido como papai dos meninos ali, ele vai trabalhar, chega lá no laboratório, começa a fazer experiência com um menino e tal, e de repente acontece alguma coisa, uma barulheira, e quando ele tenta sair da sala, ele descobre que houve um massacre ali dentro do seu laboratório. Após descobrir que todas as suas crianças estão mortas, ele encontra paradinha, olhando para um vidro, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa 11. E deduz que ela matou todas as crianças, que ela fez aquela chacina. E claro, a gente também acredita que isso tenha acontecido, né? Para aí, vamos para a abertura. Quando volta a série, nós vamos acompanhar os personagens finalmente a partir do final da temporada 3. Então eles estão divididos em 2 espaços. Mike, Lucas e Dustin estão em Hawkins, né, tentando levar a sua vidinha ali de aluno de ensino médio, tentando se enturmar no ensino médio, enquanto o Lucas faz parte do time de basquete e tá meio que flertando com a galera mais popular. O Dustin e o Mike, eles continuam sendo nerds, jogando RPG e são os esquisitões da escola e não fazem nenhuma questão de pertencer ao grupo dos populares, ao contrário do seu amigo Lucas. Do outro lado, lá na Califórnia, nós acompanhamos a história da 11, do Will e do Jonathan. A 11 está enfrentando problemas na escola também, porque eles já estão no ensino médio e ela é a vítima predileta das meninas, no melhor estilo, meninas malvadas da escola, sofrendo bullying, né? Sendo perseguida, virando alvo de piada, de gozação e até de agressões físicas e psicológicas por parte das suas colegas de escola. Vale lembrar que a 11 está sem poderes, né? Então tem até uma cena lá que ela tenta atacar a menina, mas ela esquece que ela está sem poderes e nada acontece. O que faz com que ela passe um mico maior ainda, que ela fique com cara de ridícula. Aí quando a gente pensa que a história vai ficar nessa coisinha de narrativa de high school, né? De filminho de escola, vem os elementos estranhos da série, coisas bizarras começam a aparecer. Todo o plot para mudança da narrativa acontece quando lá em Hawkins, uma animadora de torcida morre de forma muito misteriosa e o corpo dela é encontrado estranho, né? A forma como ela morreu e tal. E a polícia acredita que um dos meninos ali do trailer, vizinho da Max, foi o assassino. Mas nós, telespectadores, sabemos que não foi o menino, que não tem nada a ver com isso, que foi alguém do mundo investido que atacou essa garota. Mas esse rapaz, amigo do Dustin, ele tem que fugir da cidade porque ele é o principal suspeito. Essa não é a única morte que acontece. Depois acontece a morte de um outro garoto nas mesmas condições e tal, e a coisa só vai se complicando. E é a partir daí que nós temos a narrativa. E a gente percebe que tem algo muito estranho no ar daquela cidade que já é estranha, né? A gente já sabe que ali as coisas estranhas acontecem. E a partir dessas mortes a gente tem certeza que alguma coisa de errada não está certa.
Essa quarta temporada, gente, os irmãos Durst meio que deram uma retomada ao início da série. Deu pra perceber que eles foram beber lá no início da série de novo. O vilão da temporada, ele é apresentado a partir de um jogo de RPG, como na primeira temporada. Você tem a jornada da 11 em busca dos seus poderes, em busca do seu passado, em busca da sua história, como a gente tinha no começo da série também. Então, as redescobertas dela. A gente tem 1 milhão de referências, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mais um ponto da primeira temporada, que é fazer referências a 1000 elementos da cultura pop dos anos 80, que, aliás, foi o que conquistou o público de primeira, no início da série. E temos uma possibilidade de retorno de um casal da primeira temporada, que é a Nancy e o Steve. Porque tudo dá a entender que os produtores, que os roteiristas meio que estão tentando convencer a gente a aceitar esse casal de volta. Inclusive, nessa temporada, o Jonathan e a Nancy ficam completamente separados, enquanto ela fica ali meio que de coadjuvante, porque ela meio que perde um pouco o sentido no meio da série. Ele então fica completamente esquecido, porque lá na Califórnia o menino virou um tremendo maconheiro e fim de papo. A única coisa que ele faz é fumar maconha e falar bobagens. Só mais no finalzinho dos episódios que já estão aí no ar é que ele tem um pouquinho de ação tentando chegar até a 11 por alguns motivos que acontecem lá. Mas fora isso, o personagem ficou completamente perdido, o que deixou a Nancy também sem muita ação no início da série. Mesmo ela fazendo ali umas investigaçõezinhas e tal, mas ela passa muito tempo lamentando o fato de estar longe do namorado, chega a ser chato, piegas, cansativo. Mas a gente percebe que há um interesse ali da produção em fazer com que a gente torça para que ela volte com o Steve mais uma vez e que eles formem um casal novamente. Eu gostei do destaque que deram a Max, porque nessa temporada ela tem um arco muito interessante, aliás, muito significativo, porque ela é uma das personagens que mais é influenciada pelo vilão, que é o Vecna, né? O vilão da temporada, uma vez que ele está de olho na garota. E ela é a pessoa que escapa do vilão, né? Ih, já deu spoiler aqui, mas tudo bem. Não vou falar como que isso acontece. Mas é uma coisa interessante, porque depois a gente vai ter que raciocinar se aquele método usado para salvar a Max pode funcionar com outra personagem lá no final da temporada. O fato é que eu gostei muito do desenvolvimento da personagem. Eu achei que ela cresceu bastante. A atriz, ó, arrasou. Ela conseguiu segurar o rojão de boa. Apesar da pouca idade, ela deu um show de interpretação. A Millie Bobby Brown também tá muito bem, porque ela fazia uma personagem quase sem falas, né? Então as pessoas reclamavam muito, porque ela não falava muito, aquela coisa toda. Mas agora ela conseguiu mostrar que ela é boa atriz, sim, de verdade. Também, né, gente, com uma boa direção, uma boa produção, um bom roteiro, a pessoa consegue fazer um bom trabalho. Mas vamos falar das referências, porque uma das coisas que construiu essa mítica em torno de Stranger Things, que fez com que o seriado hypasse lá desde o início, foram as referências aos anos 80, né? Os nostálgicos como eu dos anos 80 ficaram apaixonados pela série em primeiro momento por causa das referências que tínhamos dos anos 80. Então aqui as referências voltam novamente, depois daquela terceira temporada que foi meio nebulosa, que meio que não funcionou tão bem, né? Que saiu meio patinando, que nos deu aquela sensação de que roteiristas e produtores estavam perdidos. Finalmente essa sensação ficou para trás, né? Porque aqui a coisa foi bem construída. Porque depois de uma terceira temporada bem irregular, que não agradou muito, né? Que a gente pensou que já estava tudo esgotado, os roteiristas conseguiram fazer uma quarta temporada legal. Conseguiu puxar de novo o interesse do telespectador para a história. E uma das grandes diversões foi a gente ficar ali tentando descobrir e pescar algumas referências. Por exemplo, na perseguição que a 11 sofre na escola, é evidente, é claro, a inspiração em Carrie, a Estranha, do Stephen King. Aquela cena da pista de patinação foi muito Carrie. E por um momento eu pensei, gente, será que agora os poderes dela voltam para ela fazer a cena de Carrie? Não voltaram. Mas não tem como a gente negar que não foi inspirada em Carrie, a Estranha. Tem a referência clara aos Goonies, né? Que não tem como fugir também, porque o fato de ter aquele bando de jovens atrás de uma aventura e piriri-poró
É muitos Goonies, então isso é evidente. Eu senti em alguns momentos uma pegada de O Exorcista. Aliás, gente, essa quarta temporada é bem terror mesmo. Se você tem medo, fique atento, porque tem uns momentos, tem uns jump scare, tem uns momentos assim bem assustadores. E a forma como os personagens morriam me lembraram algumas cenas, alguns efeitos de O Exorcista de Emily Rose, a estética utilizada. Dá pra gente pescar algumas coisas ali de Ladrões de Corpos, né? Quem já assistiu a Ladrões de Corpos deve ter feito essa relação também com alguns eventos que acontecem nessa temporada. Aquela fuga na canoa é muito uma cena clássica de Sexta-feira 13, do primeiro Sexta-feira 13. O fato de a pessoa ver o relógio e ter os dias contados e saber que vai morrer não podia ser outra coisa senão o chamado. Então você tem o seu tempo ali contado, você sabe que alguém vai aparecer para te levar para o lado invertido, né, para te matar. Então é muito chamado. E naquela cena onde os morceguinhos atacam o Steve, eu falei, meu Deus do céu, a estética desses morcegos é muito de Fallen Sky. Acho que é isso, Fallen Sky, que é uma série do Spielberg, antiguinha e tal, que tinha uns exoesqueletos que grudavam nas pessoas, que eram muito parecidos com aqueles morcegos. Então, talvez os produtores tenham buscado inspiração nessa obra do Stephen King. Percebi isso também. Sem falar das milhões de vezes em que eles citam filmes populares e famosos dos anos 80. Aliás, chegou a ser cansativo, né? Porque é muita referência a filme dos anos 80. Quem não vivenciou os anos 80, quem não conhece aqueles filmes, e que por acaso tem um pouquinho de curiosidade e quisesse saber de que filmes estavam falando, ia levar um bom tempo para pesquisar, porque são muitas as referências a filme dos anos 80. Achei um pouco exagerado, mas tudo bem, né? A gente que é nostálgico, a gente aceita. Então, como eu disse, a terceira temporada não foi muito animadora, mas essa quarta temporada a gente já percebe que ela está bem mais sólida do que a anterior. Parece que agora eles sabem para onde estão indo, né? Parece que eles sabem o rumo que vão seguir daqui para frente. Vale lembrar que ainda tem mais 2 episódios para finalizar essa temporada. E eles deixaram um gancho imenso para a gente ficar se questionando e perguntando, tá, e agora? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo nesses 2 episódios? Como é que eles vão responder? Porque tem um monte de perguntas a serem respondidas, né, gente? A Nancy vai se dar bem? Ela vai fazer o mesmo truque da Max para se livrar do mundo invertido? Nancy e o Steve vão voltar de fato? E o Peter, quem assistiu a série sabe do que eu estou falando. De onde saiu aquele Peter? Que banda que ele toca? Porque nós descobrimos, né, que as crianças eram uma cópia do menino, mas de onde vieram os poderes dele? Porque ele não foi criado no laboratório. Criaram outras no laboratório a partir dele. Então temos que saber também como é que ele surgiu, de onde que ele veio. A batalha final, provavelmente entre... provavelmente não, né, gente? Certeza, entre Onze e Vecna, porque eles já são inimigos de longa data. Será que vai rolar agora nessa temporada? Se rolar, será que o Vecna morre de fato? Ou será que ela apenas o derrota para que ele volte na quinta temporada? Lembrando que ainda tem uma quinta temporada, ou seja, ainda tem muita história para ser contada. O tão sonhado encontro do Dean com a Onze também ficou para depois, a gente vai aguardar. Aliás, gente, falando nisso, a Joyce, ela virou um grande alívio cômico nessa temporada, né? Vamos combinar. As cenas da Winona Ryder eram de miar de rir, muito bom. Assim como o Justin também, né? O Justin e o Steve, eles são meio que alívio cômico da série, que é uma série um pouquinho pesada, e esses personagens funcionam como um alívio cômico pra gente, pra dar uma desestressada. Bem, eu só sei que eu gostei desses episódios que eu vi até agora, estou ansioso para ver os 2 últimos. Resolveram várias questões e abriram inúmeras outras para serem respondidas nos próximos episódios e na próxima temporada. Então agora é aguardar e ver o que vai dar. Me diz aí, você gostou de Stranger Things? O que você pescou que a gente não pescou? Qual é a sua teoria para os próximos episódios e para a próxima temporada? Escreve aqui embaixo. Gostou? Dá joinha, compartilha com os amigos. Não gostou? Dá dislike e compartilha com os inimigos. Volte mais vezes, se inscreva no canal e essa coisa toda. A gente se vê a qualquer momento. Tchau, fui!